Bem-vindo ao programa O Evangelho na Sua Casa. Hoje vamos ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, do versículos 7, 8 e 9. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos, porque o Senhor está sempre conosco, Pai. Pedimos que venha nos abençoar, abrir a nossa mente e o coração, para que possamos receber a Sua palavra com alegria, que possamos fixar os Teus ensinamentos no nosso coração e praticar na nossa vida. Por favor, abençoa todos os familiares de todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Evangelho de Mateus 18, do versículo 7 ao 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo aleijado, do que tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então, Jesus cita assim: ai do mundo por causa dos escândalos. E ai do homem ou a mulher, né, por quem os escândalos virão. Se o teu pé ou a tua mão te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora, longe, longe. É melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um pé, do que sofrer com os 2 pés e as 2 mãos. Da mesma forma, ele usa o exemplo do olho. Se o teu olho te faz tropeçar, te causa escândalo, lança-o fora. É melhor entrar com um olho só no céu do que ir para o sofrimento com os 2 olhos. Essa é uma figura de linguagem. Isso não é para ser levado ao pé da letra, porque na verdade a Bíblia nos ensina que o próprio Jesus nos ensina, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus e nós devemos cuidar bem dele. É bom frisar que Jesus, como mestre, ele usa figuras fortes para que nós possamos entender uma verdade, uma mensagem na gravidade que ele quer que nós possamos absorver. E esse ensino dele é muito grave. Ele diz que o mundo está fadado a ter escândalos, a ter coisas terríveis, escândalos, né? Mas, e ai do mundo por causa disso? Quer dizer, esse ai, ele exprime um sofrimento muito forte. Depois, ai do homem por quem esses escândalos vêm, que nós podemos, nós, humanidade, homem e mulher, podemos ser instrumentos desses escândalos. E coitado de nós, porque também isso vai nos causar sofrimento. Mais tarde ele diz que tudo aquilo que nos faz de motivo de tropeço, que nos faz praticar esses escândalos, deve ser lançado fora. Ele usa o exemplo da mão, do pé, do olho, e deve ser lançado fora a uma distância muito grande. O que isso quer dizer? Bom, isso é uma verdade que nós devemos meditar muito. Jesus nos põe a responsabilidade de nos conhecermos melhor, de pelo menos termos uma tentativa de olhar para os nossos atos, o que temos praticado, o que pensamos, o que ensinamos, o que defendemos, ideias que defendemos, que podem levar muitos a tropeçar e se afastar de Deus. São escândalos, são pecados terríveis que as pessoas têm praticado, às vezes até em nome de Deus, né? Isso são escândalos, porque se nós fizermos o nosso autoconhecimento, pensarmos em nós, vermos os nossos atos, quando tivermos dúvida, melhor ficarmos calados do que falar uma palavra que possa ferir ou fazer alguém desacreditar ou se afastar de Deus. E vários outros escândalos que nós temos visto acontecer diariamente, que fazem as pessoas até estar descrentes de Deus por causa de homens que se perderam, né? Ministérios que se perderam
e vários escândalos, mas se isso te faz tropeçar, lança fora. É uma linguagem. Jesus não está falando isso de uma forma literal, é bom sempre enfatizar isso. A Bíblia ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nós devemos cuidar bem do nosso corpo sempre, o máximo que nós pudermos. O nosso corpo deve ser bem cuidado, porque ele é o templo de Deus, né? Então nunca Jesus ensinaria a nos prejudicar no nosso próprio corpo, não é isso. Mas Jesus usa uma figura forte de linguagem para dizer da nossa responsabilidade de lançar longe de nós aquilo que pode nos afastar dele. É tão grave, que ele primeiro fala do mundo, que o mundo está fadado ao escândalo, que não há como afastar isso do mundo, ao pecado, às trevas. O mundo está fadado a isso. Por isso vemos o mundo com tantas barbaridades, e que existem homens que vão causar esses escândalos. Isso é muito terrível, e ele avisa aqueles que o seguem, aqueles que acreditam nele, aqueles que o aceitaram como Salvador: lança fora da tua vida o escândalo. Isso depende de você, não é uma coisa que vem automático. Isso é você que tem que abrir mão. Veja bem a passagem, leia, medite, e veja se você não chega à mesma conclusão. A Bíblia chama isso de santificação. Numa linguagem mais atual, um autoconhecimento, um pensamento da minha vida, dos meus valores, daquilo que eu defendo. Mas eu defendo uma coisinha que não tem nada de problema, mas às vezes essas coisas pequenas causam mal a muitas pessoas. Muitas pessoas hoje têm se afastado de Jesus, têm se afastado porque muitos maus testemunhos de pessoas que se dizem cristãs. Isso é um escândalo, porque será que essa pessoa um dia terá a oportunidade de confiar novamente no Evangelho, porque ela via essa outra pessoa como um porta-voz do Evangelho? Isso é um escândalo, entende? E vários outros escândalos que não nos compete mencionar pela gravidade, mas que nos choca sempre. Pensemos nisso. O que nós temos que pode nos atrapalhar? Peçamos ajuda a Deus para que nos conheçamos melhor e possamos nos santificar, conhecendo melhor os nossos defeitos, não permitindo que nada nos afaste de Deus, do céu, como ele fala. Nada pode nos afastar, mas Jesus diz: mas se você não lançar fora e bem longe, pode te afastar sim. É o que Jesus está falando. Você pensou nisso? Não é isso que Jesus está falando? Se você não lançar fora o seu escândalo, você vai sofrer, você não vai ter o céu por causa desse escândalo. Ele fala assim: lança fora longe. Precisamos muito da ajuda de Deus para entender o que Jesus está nos falando, que é a pura verdade. Ninguém vai nos mudar se não for nós mesmos, e nós podemos mudar com a ajuda de Deus. Deus nos esclarecendo: precisamos de mudança, não somos justos, não somos bons, precisamos de santidade, precisamos de muito esforço, né? Jesus não nos tira essa responsabilidade jamais. Leiam nas Escrituras, nos Evangelhos, quando que Jesus tirou essa responsabilidade de nós. Nunca tirou. Da boca dele não saiu isso, entende? Nós precisamos lançar fora os escândalos. Quanto maior a responsabilidade, maior é o escândalo. Então nós temos que lançar aquilo que está no nosso coração, que nos impede de nos aproximar de Deus. Se no passado aconteceu coisas, isso é inevitável, que nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus de coração sincero. Se prejudicamos alguém, pedimos perdão a essa pessoa se for possível, e depois vida nova, porque o passado não se muda, mas o presente, que vai ser o nosso futuro, com o nosso futuro, a gente tem toda essa capacidade de fazer essa meditação e ter um coração muito aberto para Deus. Senhor, muda o meu coração. Se você se sente bom, se você se sente justo, é muito ruim, porque aí você está no caminho errado. Você tem que falar: Senhor, bom és tu, eu preciso saber aquilo que existe de mal no meu coração,
Me ajuda a tirar isso fora, muito longe de mim, como Jesus ensinou. Não é? É claro que Jesus, que dava vista aos cegos, ressuscitava os mortos, curava várias doenças, nunca mandaria alguém tirar um olho de forma literal. Isso é um exemplo, né? Mas nós já entendemos, e muitas coisas do Evangelho que Jesus ensina são linguagens, são exemplos que ele dá para reforçar o seu ensino, para que ele possa ser entendido principalmente na sua gravidade. Nós esperamos que essa parte do Evangelho fique fundo no seu coração, porque a santificação, porque sem santificação, a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá Deus. Vamos fazer isso uma meta na nossa vida, uma meta de ser pessoas realmente parecidas com Cristo, lançando fora tudo que não é bom em nós, nunca nos achando justos ou bons, porque isso não é bom. Quando Jesus foi chamado de bom, ele falou, não, bom é só meu Pai, só Deus. Então não sejamos ingênuos de pensar que em nós não há nada. Vamos ficar firmes com Jesus, pedindo que ele nos ajude, e tudo que é motivo de escândalo, pecado, que seja lançado o quanto antes, mais longe possível, fora, para que eu possa ter a paz de Deus e a alegria em Deus. Amém? Amém. Então, amigos, vamos fazer isso, né? Vamos a cada dia mais nos aproximarmos, né, de Deus, colocando diante dele, falando para ele nossas dificuldades, pedindo para ele nos fortalecer nas nossas fraquezas, para que a gente possa cada dia mais evoluir, assim, estar mais perto de Deus, com mais santificação. Amém? Às vezes um lugar que você costuma ir não é um lugar legal, porque te leva a fazer coisas que você não deve. Então, seja prático, não vá a esse lugar. Se esse lugar que você costuma ir, às vezes, te faz pecar, te faz cometer alguma coisa, fazer alguma coisa de errado, não vá nesse lugar. Às vezes alguma companhia também, às vezes amizade. Tem amizade que você vê, mas é que eu vou levar aquela pessoa, que nem a gente fala, né, pro bom caminho. Às vezes não, hein? Cuidado, às vezes essa pessoa pode estar te influenciando a fazer coisas assim que você não deve fazer. Então, tudo é muito bom você refletir. O lugar que você vai, né, que a gente vai, às vezes pessoas que a gente conhece, assim, que às vezes nos traz assim uma má influência de alguma forma, né? E tomar cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes até programação na internet. Existem várias coisas, né? É bom você meditar. Peça para Deus te dar o bom senso, né? Senhor, isso aí está me ajudando na minha vida espiritual. Eu estou melhorando, fazendo parte disso, assistindo isso ou aquilo. Então, é isso, gente. A gente tem que, realmente, que nem o Alexandre falou, a gente tem que fazer a nossa parte. A parte de Deus ele já fez, ele sempre faz. E a nossa parte também está aí, né? A nossa parte é analisar, é evitar o erro. E assim a gente vai, né, crescendo na fé e chegando mais próximo da santidade que Deus quer. Amém? Amém. Então vamos ficar com Deus, todos fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.